Olá pessoal, eu sou Thiago Goulart, jornalista do blog Valor Educação. Estamos com um convidado especial aqui, Augusto Lange. Bom dia, Thiago, tudo bem? O gestor da Argo Capital, aqui de São Paulo, Casa de São Paulo. A ideia nossa é bater um papo, falar um pouquinho da Argo, apresentar para vocês os fundos sob gestão da Argo. E nesse pontapé inicial, Augusto, vamos tentar falar um pouquinho sobre a história da Argo. Claro. Apresenta pra gente. Bom, obrigado pela oportunidade. A Argo é uma gestora nova, nós estamos completando 8 meses. Apesar de ser uma gestora nova e focada em um produto só, que é o Fundos Long Short, que sou o gestor, e a minha equipe de gestão, a gente trabalha junto há mais de 5 anos. A gente fez uma carreira numa outra gestora independente, na Neo Investimentos. Depois a gente foi para o Banco Safra, fez gestão de fundos long short no Safra e saiu para montar a Argo Capital. Então houve uma espécie de fusão ali. Então foi um caminho longo. Então eu faço gestão de long short já faz desde 2003. Então são já quase 15 anos fazendo isso, 15 não, 16 anos fazendo isso. A gente fez isso na NEO, então tinha um NEO Long Short que nós fomos responsáveis pela gestão. Fizemos no Safra. Eu era responsável pela gestão do Safra Kepler, um fundo que chegou a bater R$1,5 bilhão, e aí eu decidi sair para montar a Argo. A gente montou, estamos lá nesses 8 meses, a gente tem esse histórico desses 16 anos, um retorno aí na média de 135% do CDI durante esse período todo. É um fundo bastante comportado, é um fundo em que o pior ano dele rendeu 80% do CDI, né? Então ele tem uma estabilidade muito grande. Tanto para o outro lado também, o melhor ano você dá aí CDI mais 5%, não é uma coisa tipo um fundo de ação. Apesar de a gente trabalhar com ação, ele está mais próximo de um fundo multimercado do que um fundo de ação. Você poderia abrir para a gente também e falar um pouquinho da estratégia do fundo? Acho que é interessante, e abrir uma posição para falar do racional deles. Ok. Então, o fundo long short, existem várias formas de você fazer long short, né? O long short, ele vem da palavra comprado e vendido. Então, a forma com que nós fazemos é você compra uma ação e vende outra ação. Então, na verdade, você está investindo no retorno relativo entre duas ações, certo? Então, eu vou dar um exemplo simples que a gente usa para as pessoas entenderem. Então, se eu acho, por exemplo, que o Banco Bradesco, por qualquer motivo, vai ter um desempenho melhor do que outro banco, a gente vai, compra o Banco Bradesco, vende a ação do outro banco e ganha nessa relação de retorno entre as ações dessas duas empresas, né? O interessante do long short é que essa é uma operação que não consome caixa. Então, o caixa do fundo, ele fica investido em CDI. Então, sempre que você pensa num fundo long short, você tem que pensar num retorno CDI, mais todo o ganho que o gestor consegue trazer através desse investimento relativo entre dois papéis, certo? Então, o fundo long short tende a ter essa estabilidade pelo caixa aplicado no CDI, mais ou menos o que você consegue ganhar na estratégia long short. A gente não faz direcional no fundo long short, então o fundo ele é casadinho, então a gente não pega grandes altas e grandes quedas de bolsa. Então você vê no histórico, ele tem uma estabilidade. Então lá, vamos pegar 2008, no segundo semestre, quando teve a crise de 2008, o fundo long short rendeu 100% do CDI. Então foi um fundo que para aquele momento foi muito bom para a composição da carteira do cliente, né? E aí você tem momentos em que a bolsa anda 100% no ano, não vai ser esse fundo que vai ser o que vai carregar. Então ele é muito bom na composição de uma carteira para um cliente. Vocês estão qual a quantidade de gestores ali, analistas? Qual o número da equipe ali? Qual a quantidade? Hoje a equipe de gestão são 5 pessoas, tá? Então eu mais 4 pessoas fazendo análise, e aí o resto da equipe tem mais 4 pessoas na área, uma empresa pequenininha, e aí é toda a parte de risco, compliance, administrativo e a parte de comercial. Então é bem pequenininho. Como é que vocês estão percebendo o cenário, né? O trade war, hora tem uma aproximação, hora tem um afastamento, você pega o governo Trump e o governo chinês, por exemplo. Como é que vocês estão observando essa movimentação? Bom, o Brasil tem ficado nesse momento um pouco afastado desse cenário internacional, né? A gente está tendo uma dinâmica própria muito forte, né? Com tudo que está acontecendo no país. Eu acho que o cenário internacional acaba impactando muito mais as exportadoras no primeiro momento, né? Eu acho que
a redução dos juros lá fora, né, essa inversão de tendência de alta para tendência de queda de juros, também ajuda um pouco os mercados emergentes, incluindo aí o Brasil, né? Mas eu acho que a gente está muito mais na nossa dinâmica do que na dinâmica externa, né? Então, por enquanto, com os juros comportados, com o crescimento mundial em queda, mas ainda crescendo, eu acho que a dinâmica é muito favorável para o Brasil ainda. Você tem uma questão do que o Fed, né, havia num primeiro momento anunciado um aumento de juros, ou pelo menos estagnar os juros, e agora a gente percebe justamente sinalização contrária. Uma ação contrária. Como é que você tem observado também isso? Isso, num primeiro momento, como eu falei, a taxa de juros baixo lá fora, eu acho que tem dois fatores importantes. Primeiro, que tira um pouco a pressão de mercados emergentes, né? Então, quando o yield lá fora está muito baixo, existe uma procura por retorno, né, em outros lugares. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, para nós, Brasil, em questão de juros, também é importante, né? A partir do momento que você tem os juros lá fora mais baixos, abre espaço para o Banco Central aqui dentro também comprimir um pouco mais juros, porque queira ou não, existe sempre a comparação, né? Se os juros aqui é muito baixo, eventualmente não entra dinheiro, eventualmente até sai um pouco de dinheiro de Brasil, né? Então, eu acho que nesse momento, esse cenário de juros baixos é bastante favorável para o Brasil. E pensando justamente em Brasil, né? Você tem a sinalização do Copom para diminuir a Selic em 5,75, acho que até que talvez para o final do ano isso daí tende a cair um pouco mais, ou sinaliza isso. A gente tem também a ideia da questão da reforma da Previdência, que passou agora, teve um grande avanço, né, da comissão especial. Como é que você tem observado essas reformas aí, tendo andamento e no futuro próximo? Olha, a reforma da Previdência é essencial para a gente ancorar a expectativa, né? Sem a reforma da Previdência, você tem um cenário de gastos fiscais fora de controle, né? Então, é um primeiro passo para você acertar o rumo no Brasil, né? A partir da reforma da Previdência, como você comentou, existe o espaço para o Banco Central ser mais acomodativo, não seja nem estimulativo, mas reduzir mais a taxa de juros. E eu acho que essa redução de taxa de juros para o país é extremamente importante. Olhando aí para o mercado de ações ainda mais, né? Porque você, nesse momento, vai ter uma opção de investimento atraente, né? Com juros tão baixos. Eu acho que o mercado de ações ele passa a ser uma coisa muito mais atraente. Uma coisa é você comprar ação quando você tem um juros de 12%, 13%. Outra coisa é você comprar ação quando você tem um juros de 5,5%. Né? Ele fica uma alternativa muito mais real. E ainda mais no momento que a gente está de país, né? Em que, com todas essas reformas, você tem uma expectativa de um ciclo de crescimento muito bom, né? Nem que seja 2%, a gente deve viver alguns anos de crescimento, e isso também é muito bom para as empresas, né? Então, eu acho que você está aí armando um cenário extremamente favorável para as ações. Augusto, satisfação em tê-lo na casa aqui, recebê-lo aqui na Valor. É importante, eu acho que se fazer conhecer, né? Mostrar a casa, a Argo Capital. E, bom, vida longa à gestora. A nós, né? A nós, obrigado. Muito obrigado.